Olá, uma rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010. E nesses anos todos eu tenho ajudado a mim a transformar a minha visão de mundo e a dos meus clientes. Eu tenho ajudado a ter uma outra percepção de vida, outros resultados, transformação, atingir objetivos. Obrigado pessoal que está curtindo aí, pessoal que está voltando para a live, coisa boa. Sejam todos bem-vindos, eu quero dizer uma rica noite. Fique à vontade para dar um oi, que aí depois eu retorno esse oi. E para mim é imensa alegria poder estar aqui e falar das doenças, se elas são copiadas ou elas são herdadas. Peraí, Nara, a doença copiada, eu já falo disso, ok? Mas quer dizer que doenças herdadas, elas existem realmente, mas isso são só probabilidades, tá? E probabilidade não é uma certeza, ok? Então, pode ter uma pessoa na família que passou para o filho, que passou para o neto e aquela doença nunca vier se desenvolver. E aí, o que faz com que essas pessoas fiquem fora dessas probabilidades? Elas recebem o gene. Gladys, rica noite. Lá, Beli, olá, rica noite. Sejam bem-vindos. Mas por que alguns desenvolvem e mesmo não tendo no código genético, elas desenvolvem mesmo assim? E algumas não tão doentes e se aproximam de outras e ficam doentes, ok? Ficam com a mesma doença, Isso é copiar a doença, né? Então, essas três circunstâncias, elas existem. Então, o ser humano tem essa capacidade de ativar e desativar partes do seu DNA, e é bacana a pessoa saber qual é esse mecanismo. Vou falar também sobre isso, qual é esse mecanismo que faz a pessoa ativar ou desativar as doenças hereditárias, ok? Mas posso dizer que esses três mecanismos existem. Quais são esses três? A pessoa não vem com a doença no código genético e desenvolve. A pessoa vem no código genético podendo desenvolver ou não, ok? E a pessoa pode copiar a doença de outra pessoa, ok? Então, assim, na cópia da doença, tem vários casos, vários relatos. Eu tenho na minha família e também tem da história dos meus clientes, né? A pessoa não tem a coisa e aí se aproxima da outra que tem e fica com a doença igual. Isso é ligado ao decreto de lealdade à tribo, decreto negativo, na verdade, lealdade à tribo, E isso faz com que a pessoa, por lealdade, ela vendo outro doente, não quer ver ele sofrendo, quer se mostrar leal, quer ainda ser percebido como estando do lado, apoiando, e ela só conhece esse caminho que é ficar doente junto. Ficar doente junto são dois que não conseguem apoiar um ao outro, né? Então, uma questão bem contraditória. Eu gosto de citar o caso clássico. A mulher vai lá ter o bebê, passando mal, o marido olha a mulher passando mal, aí quando vê o enfermeiro ou os enfermeiros têm que atender dois. O marido que está passando mal e a mulher que está tendo nenê. Já houveram casos de ter a mesma doença. Chega a filha para conversar com a mãe, eu tô com dor de garganta, tô rouca, tá doendo. E aí a mãe fica com pena, né? Se sofre, sente, coitadinha da minha filhinha doente, né? Quando vê a filha vai embora e a mãe também começa a ter o mesmo sintoma. Como é que um germe vai se desenvolver tão rápido? Não existe um germe que desenvolva tão rápido. Não existe uma imunologia que caia tão rápido, quanto essa questão da doença copiada, como forma de mostrar que está junto, ok? Que é leal, que tem outras maneiras da gente ajudar. Se a gente vê um enfermeiro e médico, eles não estão toda hora doentes,
mas eles estão ajudando, né? Quando tu vai lá com um psicólogo, psiquiatra, o psiquiatra e o psicólogo não enlouquecem junto com a tua loucura, vamos dizer assim, né? Eles, na verdade, eles precisam estar conscientes, eles precisam estar num ponto de paz, e aí eles conseguem desiliar o novelo, né? Aquela questão que você quer resolver, eles lhe trazem alguma solução, tá? Então, se o médico, o enfermeiro fosse ficar doente cada vez que uma pessoa ficasse doente, meu Deus do céu, não teria médico e não teria enfermeiro suficiente para toda a população do planeta, tá? E muitas vezes um enfermeiro, por exemplo, quando teve H1N1 e não tinha vacinação, enfermeiros e médicos continuaram atendendo seus pacientes normalmente, claro, com maiores níveis de segurança, mas não precisaram ficar doente para saber como ajudar uma pessoa com H1N1. Então, a questão não é se envolver no mesmo nível, se afundar no mesmo lodo, ok? E por que as pessoas fazem isso? Esse decreto negativo de lealdade à tribo faz com que as pessoas copiem aquela doença, aquele desconforto, ok? Já vi o caso assim, eu falei de doenças físicas, né? Agora eu vou falar de doenças da mente, doenças emocionais, doenças psicológicas. Eu já vi uma filha desenvolver síndrome do pânico porque a mãe tinha síndrome do pânico. Por quê? Quando ela tinha 3 anos, ela viu a mãe em crise. Quando ela tinha 9, ela tinha as mesmas crises da mãe. E aí, fiz todo o trabalho de EFT com ela, fiz um grupo de atendimento, 6 sessões, tratando todos os aspectos. Ela saiu 0 bala dos atendimentos, né? Ela se reergueu assim, completamente. Mas a mãe nunca fez um tratamento e ela tinha aquele decreto de lealdade à tribo que ela decidiu que não ia largar. Não é deixar de ser leal, mas é ser leal de outra forma. É isso que as pessoas... Ser grato de outra forma, que a lealdade é ligada à gratidão também. É ser grato de outra forma, é prosseguindo, é evoluindo, é abrindo os horizontes. E aí é que a pessoa consegue se perceber diferente e melhor. E também consegue interferir positivamente, né? Então, eu sempre nas sequências de EFT, quando eu trabalho, as pessoas que têm doenças repetitivas, doenças que pai tem, mãe tem, e aparece nos filhos e aparece nos netos, tá? A importância de perceber que é só uma doença copiada, né? E que a pessoa, para ajudar, para demonstrar amor, para demonstrar gratidão, ela tem a permissão de se sentir bem, ok? Então aí eu falei também de doenças emocionais, psicoemocionais, tá? Doenças mentais também, ok? Então aí eu tô falando da questão da doença copiada, ok? Como é que a gente cria uma doença? A gente tem uma série de desconfortos que a gente não percebeu a mensagem, e aí a vida, o universo, né, traz a gente para uma frequência mais perceptível. E muitas vezes essa percepção só acontece na doença. Eu já vi casos de câncer que a pessoa relata, realmente eu era uma pessoa raivosa, né, uma pessoa sem paciência, né, uma pessoa ressentida, e eu decidi que eu ia tratar as coisas com mais amor. Quer dizer, pegou toda a mensagem, né? Mas aí precisou ficar doente de uma doença super assustadora para a maioria das pessoas, ok? E aí não adianta a pessoa dizer assim, o que vem de baixo não me atinge. Isso eu me lembro que eu dizia desde pequena, senta em cima de um formigueiro para ver se a formiga, mesmo pequenininha, não vai te morder e não vai arder, ok? Então o corpo ele tem limites e esses limites são para manter a gente na linha evolutiva, para a gente acordar com os sinais mais densos, que são as doenças. Mas antes disso vem outros sinais. A gente não precisa passar
pelos sinais mais densos para ter uma aprendizagem. Dá para a gente aprender em outros níveis, se relacionar com a vida em outros níveis, ter entusiasmo, ter amor por si, reconhecer que está tendo uma atitude que não é apropriada para a nossa etapa de vida. E tudo isso vem antes da manifestação da doença. Ok? Aí falei da doença copiada, da doença desenvolvida. Ok? E agora, doenças ativadas e desativadas, porque já existe código no DNA. Bom, existe o código no DNA porque na família que a pessoa veio tinha já aquele código, que não é uma fatalidade, é só uma tendência. Ok? É só uma tendência. Dentro desta tendência, a pessoa vai ter também a oportunidade de ter como se fosse um caminho do meio. Bom, se eu fizer se eu tiver tal atitude, tal emoção, vão vir desconfortos e posso ativar essa doença. Se eu entrar no caminho oposto, eu desativo a possibilidade dessa doença. Ok? Então, tem uma área dentro da medicina que estuda isso, que é a epigenética, tá? Que ela fala das questões ambientais interferindo no corpo, inclusive os níveis de estresse, problemas, né? Que fala estresse na questão de como o corpo se sente com os eventos ao redor, ok? E aí, a pessoa, quando tem o DNA tanto ativado quanto desativado, né? Que o pessoal fala, o DNA de cristal, fala da transformação do DNA, da limpeza do DNA, né? Uma vez eu fui numa terapeuta, ela disse, Nara, eu vou te limpar teu DNA. E eu disse, tá, vai começar por onde? Pelos traumas antes do nascimento. Tá, mas quais são esses traumas? Teus traumas antes do nascimento. Quer dizer, nada explícito. Ok? O bacana da FT é que é tudo bem explícito, é tudo bem claro. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a minha percepção de eventos injustos, ou seja, estou trabalhando a raiva. E o que isso me ajuda? Né? Eu não me sentir vítima e aí não criar coraças de proteção, porque o câncer são coraças de proteção contra novos eventos injustos. Ok? Então a pessoa vai acumulando, vai criando células assim, em cima de outras células para aumentar a distância dos eventos injustos que podem vir a recorrer. Ok? Então quando uma pessoa se sente impotente perante os fatos e principalmente ela acha os eventos injustos, né? Quando se sente indignada com eventos que acontecem, é bem possível que ela esteja na frequência da vítima e ela em algum momento vai cansar esse processo e o corpo vai obedecer esse cansaço e vai começar a produzir mais e mais células de defesa, aumentar essa barreira, essa couraça de proteção contra os eventos injustos, inapropriados, tá? Desconfortáveis. Então, eu estava vendo outro dia um vídeo do Luiz Gasparetto, que agora ele tá com câncer no pulmão, né? E ele apareceu no vídeo bem fraquinho, assim, eu conheci ele ao vivo, conheço toda a energia dele, né? Aquele potencial, aquela coisa toda. Mas eu lembro que às vezes, no programa de rádio dele, entrava no ar alguma pessoa que dava um alerta para ele e ele não aceitava o alerta, ok? Ele não aceitava a sugestão que a pessoa estava dizendo, poxa vida, tu reagiu, foi frio com aquela pessoa, tarará. E ele, achando que estava correto, continuou fazendo aquilo ali, né? E nesse vídeo que ele fala, depois que ele desenvolveu o câncer no pulmão, que agora ele não tem mais dor, ele está num processo de recuperação, porque ele descobriu algumas coisas. Primeiro ele descobriu que ele tinha muitos ressentimentos guardados, que criavam aquela couraça, né? E eram ressentimentos de coisas que as pessoas tinham feito para ele nunca passou aquilo a limpo. E depois que ele precisava trabalhar as coisas com mais amor, né? Ok, preciso de conhecimento técnico, mas vamos ser mais amorosos, né? Vamos perceber mais o outro, vamos
sentir uma interação maior com o outro, tá? Que é o que veio para ele como resposta, e a partir dali as dores começaram a diminuir quando ele teve essa percepção. Então, o bacana assim, ok, a doença vem, ela é um sinal para a gente retomar a nossa estrada de percepção da gente, mas não é o único sinal, vem outros antes, que nós estejamos abertos, receptivos, que nós estejamos, sejamos influenciáveis por esses sinais, porque depois a gente tem que ficar correndo atrás da máquina. A Louise Hay precisou ter um câncer, mesmo trabalhando com afirmações, e precisou dizer para o câncer, dá um tempo, me dá mais um tempo para poder equilibrar o que eu desequilibrei. As emoções que ficaram guardadas, os pensamentos que ficaram guardados, as questões não resolvidas no meu passado, eu preciso mais um tempo para resolver isso, porque o médico tinha dado pouquíssimo tempo de vida para ela, disse que ela tinha que fazer uma cirurgia e mesmo assim não tinha chance de sobrevivência. E tem vários casos. A Cris Carr é uma norte-americana muito famosa nos Estados Unidos e ela usa EFT para trabalhar principalmente essa questão de eventos injustos na vida dela. Ela foi diagnosticada com o câncer no nível máximo, de agressividade, e ela tem mais de 16 anos de sobrevida. Tem o caso porque está trabalhando essas questões emocionais e continua trabalhando, porque isso é um trabalho para a vida inteira, outro autor, David Servan-Schreiber, ele é um francês radicado no Canadá, neurocientista, que também se deu conta que quando teve a reincidência de câncer no cérebro, que teve o câncer no cérebro e começou a ver tudo que podia ajudar, ele tem um livro chamado Anticâncer, muito bacana, quem ainda não leu, eu recomendo. Mas tem um momento que o câncer retorna, e aí quando ele está com o psicoterapeuta dele, ele diz assim, agora precisamos cuidar do jardim. Então, a questão de rever as emoções, rever essas questões não resolvidas, para poder seguir livre. Hoje ele já tem muito mais que 20 anos de sobrevida, a segunda reincidência, e ele tem a vida dele transformada. Outra teve um derrame, um problema no cérebro dela. Eu também li o livro da história dela. Ela mesma se diverte contando no mundo inteiro como é que foi quando ela teve o derrame, E o derrame de consciência, que ela também chama, E todas essas pessoas assim que precisaram de uma doença para se mobilizar. Mas eu posso dizer com certeza, você não precisa de uma doença para se mobilizar. Você tem ferramentas hoje à disposição, em abundância, para poder usar com sabedoria, desenvolver a própria aprendizagem com isso, se perceber melhor, ter outros resultados, a partir disso. Então, a pessoa só vai ter uma doença mais grave porque ela não ouviu os sinais anteriores e está na hora dela mudar, já passou da hora dela mudar. Então, a questão do DNA ele existe, a questão da hereditariedade pode ser ativada ou desativada, ok? E podem existir doenças copiadas, Eu gosto muito de falar sobre isso porque é indispensável. Teve o caso também, esse fim de semana eu fiquei muito surpresa, eu consegui conversar com uma ex-aluna minha que também gosta dessas questões da física quântica, da metafísica da saúde, e ela é praticante EFT também. E aí ela estava dizendo, Nara, que coisa, como é que pode? O meu filho chegou e disse para mim que quando ele não tivesse mais vendo o vô que estava doente, ele ia se sentir melhor. E realmente, ela levou o filho no médico, estava cheio de sintomas. Quando chegou lá no médico, o médico examinou a garganta dele está precisando de um tratamento, Mas os outros sintomas, o médico não achou nada em lugar nenhum. Quais eram os sintomas do pai? O pai tem o vô, na verdade, O pai dessa minha ex-aluna, mas
que na verdade é o vô do bebê. Ele tem uma dor no estômago que ainda não conseguiram diagnosticar o que é, no estômago, baixo ventre, e já faz um tempo que eles estão em dúvida no diagnóstico. E aí quando o netinho viu, né, ai, meu vô tá doente, né, vamos dividir, porque não sabe fazer outra coisa na idade dele. E ele mesmo se deu conta, quando eu for embora eu vou melhorar. Quer dizer, por ele não conhecer outra forma de eliminar essa absorção de interferência, essa cópia de condição de saúde que ele estava apresentando no corpo, a única coisa que ele sabia dizer, e já estava perceptivo, que aquilo não era dele, né? E na verdade, toda essa sensação assim que a gente tem, se sente impotente perante a doença dos outros, se sente sem conseguir fazer nada, né, que esse é o sinônimo de impotência, isso traz também essa questão da pessoa acabar copiando por um decreto negativo de lealdade à tribo. Né? Eu lembro quando eu era pequena, porque eu vi minha avó com doença de Parkinson, desde pequena. Eu lembro quando a avó ia lá em casa, eu tinha uns 8 anos, 6 anos, foi entre antes e depois da minha irmã nascer, entre 6 e 8 anos, eu me lembro, minha avó chegava, era uma confusão com aquelas canecas batendo, porque ela já tinha um estágio bem avançado, e na época a medicação era muito fraca, não era uma medicação muito evoluída, né? E todo o nervoso que aquilo dava em todo mundo. E eu lembro que eu vivia comparando as minhas mãos para ver se estavam tremendo, né? Eu esticava a mão para frente e tentava ver algum tremor, assim, algum movimento involuntário da mão, dos dedos. Eu sempre percebi, eu sempre ficava de olho nisso, né? O medo de desenvolver o Parkinson pela descendência alemã. E a questão toda que depois eu vi no noticiário, que aí eram tipo as antigas Discovery, né? Que falavam sobre doenças, que tinham uma certa tendência em determinados países a desenvolver determinadas doenças. O que é isso? O decreto de lealdade à tribo negativo, tá? Que acaba fazendo isso acontecer, e muitas vezes são as questões não resolvidas, muitos traumas, muitas tristezas guardadas, né? Eu já fiz eu já dei uma palestra para um grupo de parkinsonianos sobre esse assunto, e eu torço que eles tenham entendido essa mensagem aí, tratar as tristezas acumuladas, né? Isso acaba fazendo com que o cérebro produza hormônios que são tóxicos e acabam desativando partes cerebrais, né, da motricidade. Começa por aí. Então, as crianças são bem bacanas de tratar com a EFT para eliminar essa doença copiada, né? É bem simples, porque a criança tem menor bagagem em cima do corpo, menor bagagem emocional no corpo. Quando tu faz EFT, pum, é que nem com animais, é muito rápido, né? E a questão, já vi as doenças serem desenvolvidas nos animais iguais às dos seus donos, ok? Ou dos seus guardadores, tá? Eu lembro a história da cachorrinha de uma amiga minha que desenvolveu os miomas, como quem cuidava dela também teve, e as duas tiveram que passar por uma cirurgia para poder fazer a remoção do problema, porque na época elas não sabiam que poderia ter causas emocionais, e elas tiveram as duas que fazer as cirurgias, E as duas hoje têm uma sobrevida, né, de vários anos depois da cirurgia, mas o fato é porque aquele animal, né, teve exatamente a mesma doença do seu dono, ok? E aí, por que isso? Decreto negativo, lealdade à tribo. Como é que a gente faz isso com a criança ou com o cachorro? Porque é o toque
e a intenção. Porque cada palavra tem uma vibração e essa vibração repercute, tá? Quando você usa o autotoque, que é o que propicia, que a gente faz com a EFT. Tá? Se eu fosse falar de animais aqui, eu daria mais uma live inteirinha, tá? Dentro dessas questões de animais aí, e a importância da gente trabalhar esses 3 níveis. Então, existem essas 3 condições, é importante que vocês percebam isso, se observem no seu dia a dia, se percebam no seu dia a dia. Não precisa ser uma observação obsessiva, mas se observem, né? Para vocês perceberem os sinais que a vida está emitindo para vocês. E eu fiquei de fazer hoje uma EFT para imunidade baixa, que é quando assim a pessoa acaba tendo, se encontra com um, fica doente daquela coisa, se encontra com o outro, fica doente daquela coisa, da outra coisa, né? Entra num ambiente com uma vibração ruim, já fica mal, já fica doente, já fica gripado, já fica com problema de garganta, já sobe a pressão, já cai a pressão, né? Tem um desequilíbrio na imunidade, ok? E esse desequilíbrio pode acontecer por muitos fatores, mas normalmente é porque a pessoa tem alguma coisa na sua bagagem emocional que não está bem, mas ela pode reforçar a imunologia com uma EFT bem específica, ok? Que eu vou ensinar para vocês agora. Eu quero que vocês façam comigo, porque daqui a pouco começam as mudanças climáticas, um monte de gente tem medo da tal da febre amarela, tem medo do H1N1, né? Todos esses medos aí, claro que são solo fértil para baixar toda a imunidade e o corpo ficar suscetível às doenças, mas o trabalho do aumento da imunidade é muito bacana, ele é muito rápido e ele é muito efetivo também, ok? Então, quero que vocês respirem fundo. Quero que vocês pensem numa doença que vocês têm medo de ter. Ok? E principalmente vejam alguma pessoa com essa doença já. Como ela está, qual é a aparência dela, se tu ouve algum gemido, se tu vê a aparência dela em sofrimento, ok? Se ela tá sozinha, se ela tá acompanhada, se tem mais gente doente da mesma doença. Como você se sente olhando para aquela pessoa com essa doença que você tem medo? Que você tem uma preocupação de ter. Porque as pessoas muitas vezes dizem, eu não tenho medo, mas eu tô preocupada. Preocupada é uma forma de medo também. Tá? Ansiedade é medo do futuro. Será que no futuro eu vou ter essa doença? Respira fundo. Ponto de karatê. Vamos agora elevar a imunidade. Ok? Mesmo que eu tenha medo de ter esta doença, eu escolho permitir que meu corpo reequilibre a sua imunidade. Mesmo que eu olhando essa cena dessa pessoa doente, eu me sinto desconfortável, eu escolho permitir que meu corpo, através das suprarrenais, reequilibre a saúde geral. Mesmo que o meu corpo tenha a imunidade abalada por algum motivo, eu escolho permitir que as suprarrenais estabeleçam a harmonia e a saúde no meu corpo. Topo da cabeça. Essa sensação de fragilidade olhando para essa doença. Essa sensação de medo quanto a essa doença. Essa sensação de impotência quanto a essa doença. Essa tristeza quanto a essa doença.
esse desequilíbrio quanto a essa doença. Olho nessa imagem, vejo essa pessoa doente e não me sinto confortável. Eu fico imaginando se seria possível, mesmo tendo medo dessa doença, permitir que as suprarrenais reequilibrem a imunidade do meu corpo, mesmo com preocupação quanto a essa doença. Eu me permito encontrar o meu centramento e o meu prumo. Mesmo com tantas doenças por aí, eu escolho permitir que meu corpo seja saudável. Mesmo que eu não conheça o meu DNA, eu escolho permitir que meu corpo envie sinais suaves e eu me abro para percebê-los com naturalidade e leveza. Tranquilizando meu corpo, dando paz para o meu corpo, permitindo que meu corpo gaste energia em outras áreas, permitindo seguir, viver, conviver em paz comigo em primeiro lugar, me ouvindo, me sentindo. É meu direito divino natural me sentir. Eu aceito isso. Respira fundo e solta. Antes de eu dar o último recado e falar da data da nossa próxima live, deixa eu dar um oi pro pessoal que tá chegando aí. Marcelo, Verinha, Miriam, Meli, Cleusa, Valdenice, Nilson e Marcelo. Sejam todos bem-vindos, uma rica noite. A nossa próxima live é na quarta-feira, 8h30. Aguardo todos vocês para mais um tema eletrizante, ok? E a importância, né? Pensem hoje o que vocês poderiam fazer. Qual seria a lista dos desconfortos de vocês, de eventos não resolvidos e como vocês se sentem com relação a eles? E já comecei a trabalhar a técnica da carta desabafo, que é a técnica mais fácil para a gente se auto-aplicar e, como está dizendo o nome, desabafar, deixar sair o que não serve, ok? Uma rica noite a todos. Vejam os replays no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Tá? Vai ser o último dia de fevereiro e o dia do vídeo 300 no canal do YouTube, ok? Então, nos vemos quarta, rica noite. Tchau!